Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, você que é do candomblé, você que é do espiritismo, você que é seixonowita, você que é do islamismo, você que pertence ao candomblé, você que é do Umbanda, você que é Allan Kardec, seguidor de Allan Kardec, você que é espírita mesa branca, rosa não sei o que, rosa não sei o que lá, e vai por aí afora, aí tantas religiões. Você que é do universo dos encantos, você que é o aqui de paraquedas, livre pensador, você que é ateu, seja bem-vindo a esse canal. Você que é da Assembleia de Deus, você que é da Presbiteriana, Assembleia dos últimos dias, dos primeiros dias, do quarto, quinto dia, você que é também da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, a igreja que um dia eu fiz parte, também seja bem-vindo, meu irmão. E que a paz do Senhor seja com todos vocês de qualquer religião. Se essa paz não encontrar repouso, ela volta para mim. E eu quero aqui trazer novamente aqui um assunto muito interessante, que são, a Bíblia fala sobre extraterrestres. Será que o cristão ele pode acreditar nesses temas? Será que ele pode falar sobre esses temas? Logicamente que nós podemos falar sobre esse tema, pois a Bíblia, apesar de que ela não entra a fundo nesse tema, ela não temos muito amparo para mergulhar nesse oceano aí, porque é um oceano, né? É um tema vasto e tem muito material aí na internet, no Arquivo Nacional, sobre esse tema de aparecimento de naves espaciais, de seres humanoides, e por aí vai, muita gente, muita testemunha, uma nuvem de testemunha falando sobre esse tema. Só que, como eu falei no outro vídeo, esse é um tema que a sociedade, né, e os poderes deste mundo, as autoridades, costumam, as autoridades sufocar e ignorar completamente. Por um período ela investiga, no outro, ela, em vez de dar um veredito, ela simplesmente ignora e parece que o assunto nunca mais existiu. É assim que as forças, né, têm se relacionado com esse tema. A sociedade ridiculariza, porque quem fala, eu vi um ET é louco. Então as pessoas que realmente tiveram algum tipo de contato, alguma experiência transcendental, espiritual, ou fisicamente com esse tipo de tema, eles procuram nem mesmo comentar mais sobre isso, ok? Então vamos lá. Mas eu sou meio doido e eu vou continuar falando com esse assunto sim, porque eu não tenho medo das opiniões, né? A pessoa, na verdade, assim, se vier crítica também é válida, se vier elogio também é válido, entendeu? Então nós estamos aqui, também não somos donos nem detentores da verdade. Se você tem uma opinião diferente, você tem toda a liberdade de colocar respeitosamente a sua opinião nos comentários. Isso também está nos ajudando. Também peço, falar em ajuda, que nos ajude ao canal, né? Nós precisamos de atingir uma marca aí de mais de inscritos para monetizar o canal e ter recursos para melhorar na verdade, isso aqui não é um estúdio, né? Fazer um estúdio adequado para que possamos entregar algo que realmente venha ser digno da sua audiência, tá bom? Que Deus abençoe, vamos entrar no assunto. E o assunto que paramos foi sobre a questão do termo Nefilim, né? Nefilins que habitaram a Terra. E, logicamente, são extraterrestres, alienígenas. A pessoa, quando fala nesse termo, ainda mais alguns cristãos tradicionais, legalistas, costumam condenar quem usa esse termo na Bíblia. Mas vamos pela etimologia da palavra. Alienígenas ou extraterrestres. Extras, terrestres. Algo que não é terreno. Se formos olhar ao pé da letra o sentido da palavra, não é nada errado você dizer que Jesus, por exemplo, era um extraterrestre. Por quê? Extraterrestre é aquilo que não é da Terra. E da boca do Senhor Jesus ele mesmo falou, eu não sou desse mundo. E outra palavra também ele diz, o meu reino não é desse mundo. Então estamos falando de um ser completamente extraterrestre. Então quando eu falo que eu acredito em extraterrestre, eu quero que você entre nesse e mergulhe comigo nesse estudo bíblico para entender do que eu estou falando, que tipo de extraterrestre eu estou falando. E se você viu o outro vídeo, você chegou até aqui, você já começa a entender mais ou menos qual é a minha visão acerca dos extraterrestres. Então nós paramos e falamos aí, você viu um vídeo, em primeiro lugar, que esse vídeo desse rapaz é um vídeo público, tá aí na internet, você pode pesquisar e ver a entrevista dele mais a fundo. É um homem, que era um homem normal, e que começou a alterar artificialmente, ele alterou sua aparência, e ele tem essa aparência, eu não posso usar certos termos aqui no YouTube,
uma aparência anormal, uma aparência diferente, né? Parece com o Bo, né? O Ibo, o quiabo, isso aí, parece com o quiabo. E a gente vê aí que ele é totalmente modificado artificialmente. E ele fala na sua palavra, eu fiz esse recorte aí no vídeo, dele falando: tenho sede por modificação. No mundo dele, é normal. Para ele aquilo é normal, para ele é só uma vontade. Mas nós que temos um esclarecimento espiritual, entendemos que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e passou a dominar sobre toda a terra, ocupando o lugar dessas forças, desses extraterrestres, eles realmente ficaram nervosos com isso e passaram então a combater essa imagem. Por quê? Ao Todo-Poderoso, aquele que é inacessível, aquele que a gente não tem, que não cabe na compreensão humana, aquele que é o Todo-Poderoso, ele não pode ser atingido. A única maneira que esses seres, né, que nós conhecemos na religião, né, no nosso linguajar como Lúcifer, como Abo, Quiabo, né, e a gente vai entender que o Quiabo começou com suas hostes a combater ao Todo-Poderoso. Como que ele conseguiria fazer isso? Somente há uma maneira de combater o Todo-Poderoso: tocando na imagem dele. E nós somos a imagem do Todo-Poderoso, somos feitos à imagem do Todo-Poderoso. Nós somos feitos à semelhança do primogênito, a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Cristo Jesus. É a expressão exata do ser divino. Então, com isso, houve sim uma tentativa de combater essas aparições que você pode observar em alguns testemunhos por aí afora, aí, como existe aí. Eu não vou postar o vídeo porque estica muito o meu vídeo aqui, né? Então vai esticar muito. Eu não vou fazer esses recortes, não, porque ocupa muito espaço e eu gostaria de falar com você mais tempo. Mas existem outros vídeos. No finalzinho, para quem quiser ver, eu vou deixar no final desse vídeo lá alguns testemunhos que você pode, ao final do vídeo, você pode ver esses testemunhos aí, esses recortes que eu fiz. Mas o que ocorre? Voltando ao assunto, esses seres, eles até hoje tentam combater. Na época, como foi falado no vídeo anterior, esses seres antediluvianos, eles desceram, coabitaram com as mulheres e fizeram várias corrupções no gênero humano, na espécie humana, e com isso tentando sempre modificar a imagem de Deus. Com isso, veio o dilúvio e, segundo alguns relatos, esses seres, que já não podem ser chamados de seres humanos, seres, né, híbridos, seres modificados geneticamente, seres que foram realmente banidos da Terra, pois Deus fez um reset. Na verdade, eram híbridos, demônios, que nós chamamos de demônios, esses ETs que vieram e Deus limpou, fez uma limpa ali. Mas sabemos que não se trata somente do DNA, né, da formação do homem, daquela espécie deturpada. Há uma batalha espiritual. E esses seres não desistiu da humanidade. Eles até hoje eles estão tentando influenciar de uma maneira ou de outra, ou fisicamente, fazendo aparições. Também não digo que todas as aparições são esse lado aí de nefilins, né? A palavra nefilins no original hebraico significa caídos, o caiu, né? Caiu. Ou podemos trazer para caídos, né? São os caídos. Então, nefilins, eles vieram, né, e coabitaram com as mulheres, fizeram toda essa bagunça, Deus foi lá e tirou. Mas existem também aparições que acontecem, que são positivas, que nós chamamos dos anjos do Senhor. Então, essas aparições, muitas das vezes, ela causa uma reação boa na pessoa, e em algum outro momento, uma outra experiência, traz uma coisa ruim. E, geralmente, quando eu fiz uma pesquisa sobre esse tema, sobre os testemunhos, na maioria das vezes, as pessoas tiveram uma experiência ruim com esses seres, no qual alguns relatos de algumas testemunhas, que esses seres, quando apareceu fisicamente para eles, em forma de uma nave ou de um humanoide, ficaram na mente dele o tempo inteiro, né? E eles carregam a imagem até hoje desses seres.
Então, a experiência que nós temos com essa nuvem de testemunha é que realmente existe alguns fenômenos que ocorrem por aí e que nós, como cristãos, não vamos negar as evidências, porque são muitas, muitas e muitas e muitas e muitas evidências de que realmente há experiências, pessoas que realmente tiveram experiências e essas experiências causaram algum tipo de mudança na vida dessas pessoas. Sem dizer, só um minuto que eu vou desligar aqui a internet. Eu deixei a internet ligada. Muita gente mandando mensagem. A essa hora achei que ninguém ia mandar. Eu estou aqui falando agora, dia 19, domingo, 8h20 da manhã. Já está vizinho, cachorro latindo. Mas faz parte, né? É por isso que a gente está batalhando aí para um estúdio profissional. E quem sabe um dia esse canal vá, desande e a gente consiga. Mas vamos lá. Então, onde eu estava? Então, irmãos, o que ocorre? Esses seres, eles continuaram, né? Continuaram a tentar deturpar essa imagem. Então, quando vemos essa imagem desse jovem, embora para ele seja normal, um hobby dele, né? E como eu falei, deixei escrito lá no vídeo, não é para que nós venhamos a condenar esse jovem, né? Não. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para orar pelas pessoas, para que a luz do Evangelho venha a esclarecer. Esse jovem, ele tem sim direito à salvação. Ah, irmão, mas a aparência dele, irmão, isso aqui é carne, isso aqui, ó, 3 dias vai perecer. O que ele modificou vai perecer. Em 3 dias já não vai existir mais nada. Então, meu querido, nós temos que entender, só um minuto, por incrível que pareça, quando tratamos esse assunto, parece que algo acontece de estranho, né? É um domingo de manhã e estamos aqui, geralmente é um silêncio, ó, é só falar que a cachorra começa a latir. Se eu desligar aqui, ela para. Isso você vê que não é normal, não é comum, né? Mas enfim, eles estão por aí e não querem que essas informações sejam levadas até você. Mas vamos continuar em nome do Senhor Jesus, porque eu não temo a esses seres. Mas então, irmãos, esse jovem, ele não é um jovem que deve ser condenado, né? Pelo contrário, temos que respeitar qualquer decisão do ser humano, porque Deus deu o livre-arbítrio, embora não concordamos com ele, não concordamos com essas modificações na sua anatomia, anatômicas, que foi lá, fez operação, cirurgia, e ele fala que tem sede por isso. Só podemos orar, irmãos, por pessoas assim. Não temos que ficar criticando, tá? Agora, há com isso, no meu modo de ver, que ele não é o único. Você pesquisa aí o termo Therions, que você vai ver várias pessoas que está sendo um fenômeno social de pessoas que se cogitam a ideia de serem outros seres. A ciência, até então, ela tem tratado como algo normal. Entretanto, a própria medicina, né, no campo da psiquiatria, diz sobre a zoantropia, que são pessoas que começam a ter um transtorno psiquiátrico em que a pessoa acredita estar transformada em um animal. E quando vemos isso, né, não achamos que isso seja algo normal e falamos isso baseado, né, na própria medicina. A licantropia, por exemplo, clínica, é uma síndrome psiquiátrica e que tem tudo a ver, se você pesquisar lá licantropia, você vai ver que realmente vai vir ali uma descrição médica ali sobre os sintomas e compara com essas pessoas, é o que essas pessoas têm vivido. Só que, o que eu penso? São muitas pessoas, é um fenômeno, vai lotar as clínicas aí, porque é complicado, irmãos. Enfim, mas falamos isso com muito respeito. Por que eu quero trazer isso? Porque são influências dos infelinos que ainda permeiam a Terra, que ainda estão na Terra. Então, quando você vê falar de algumas ideologias, essa infinidade de gêneros que arrumaram por aí, né, que eu não vou entrar fundo, porque senão o vídeo é derrubado, e eu estou começando agora, né? Mas eu não posso entrar fundo. Se você vê que eu estou só no raso, é porque realmente eu não posso entrar num assunto muito a fundo para não ter o meu vídeo bloqueado. Então nós temos, não que não respeitamos essas pessoas, irmãos, mas é que realmente a gente vai falar de opinião agora que está até amparado pela medicina e tudo mais, está sendo censurado, hoje tudo é censurado.
é, enfim, é o sistema, né? É o sistema. Estão por aí. Então, meu querido, o que nós vemos hoje na nossa vida, no nosso meio, quando se fala de extraterrestre, os irmãos se assustam, mas não devemos se assustar. Porque esses seres estão com suas ideologias aí, irmãos. Eles vieram de uma outra forma. Eles vieram, já que eles foram proibidos e sentenciados por Deus, porque um dia vieram e corromperam a terra, corromperam o ser humano, né? Então, o que ocorre? Esses seres, eles hoje agem de outra maneira. Só um minuto. Mais uma interrupção. Amém? Sinal que tá bom, é isso mesmo. Estamos no caminho. Então, meu querido, voltando, esses seres, eles tiveram, a princípio, a intenção de modificar o genoma, né, do ser humano e futuro. Agora ele tem outra tática, já que eles foram sentenciados no passado. A tática é filosofias, mudar a forma de pensar, tentar alterar de fora para dentro as diretrizes do pensamento humano, o ser, né, a capacidade do bom senso, a capacidade de ponderar sobre o bem e o mal, sobre o certo e errado. Hoje nós vivemos uma sociedade completamente destruída de valores, destruída de princípios. Por quê, meus irmãos? Pare para pensar. Vê se não tem lógica com que há essas semelhanças hoje que são feitas artificialmente e algumas psicologicamente. Satanás vai ocupando a mente. Daqui a pouco quem fala lá dentro são esses seres, né, que as pessoas começam a ser convencidas de que são de outras espécies, que são de outro gênero, ou que são binário, não binário, esses termos todos por aí afora, aí, que eu não vou nem me aventurar, porque são tantos que eu nem sei. Já me perdi, já é difícil acompanhar esse povo. Mas, enfim, amados, hoje há uma influência, sim, desses seres. Aparecimentos por aí, por aqui, hoje não é interessante para eles, né, os nefilins, vamos tratá-los assim, de que eles sejam notados. Mas é claro que existe aparecimentos por aí, né? É claro que existe extraterrestre. E eu aqui digo para você, esses seres extraterrestres são seres demoníacos, alguma parte deles. E uma outra parte, nós sabemos que são mensageiros do Todo-Poderoso e por alguma razão, né, eles vêm por algum propósito, se torna aparente para os servos de Deus. E você vai ver várias experiências ao longo, né, da Bíblia, como por exemplo Ezequiel 1. Irmãos, aquilo dali, se a gente for trazer para os termos de hoje, contemporâneos, atuais, aquilo dali é uma nave espacial, não podemos negar. Poderíamos estar falando desse assunto em outro vídeo, mas eu acho que não convém esticar, porque o propósito do canal aqui é a palavra de Deus e trazer para você experiências espirituais. E como eu tenho, por princípio, não fugir muito do que a Bíblia diz, vamos seguir pelo que a Bíblia diz, a Bíblia não diz, eu não vou especular. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que eu ia ficar só na beirola, só na beira da praia ali, desse tema, desse mar de, de assunto. Então, meu querido, o que você deve fazer? Eu perguntei isso lá no vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz, o que você deve fazer? Primeiro que se você vê essas experiências, você tem que entender e provar os espíritos. De que maneira eu provo o espírito? Eu provo o espírito clamando o nome daqueles que eles adoram ou não adoram. E se eles não adoram, eles vão ser repelidos em nome do Senhor Jesus. E se você clamou, se você jejuou, isso, e nada aconteceu e continua ali, é sinal que realmente é um anjo de Deus que possa estar ali tentando te despertar. Quer um exemplo? Vou contar um exemplo meu. Eu estava com muita dificuldade de orar de madrugada. Muita dificuldade mesmo, irmão. Não levantava para orar e às vezes eu acordava 3 horas da manhã em ponto e não orava, dormia de novo. Um dia, tem uns meses atrás, ao lado da minha cama, eu vi alguém como se tivesse feito assim, ó, como se fosse assim, a corda, uma mão batendo do lado da minha cama, assim, no colchão. Tipo esse barulho aí. Eu acordei assustado, pensei que era alguém, e eu moro sozinho, aliás, eu e meu filho.
Mas o meu filho, eu acho que não estava nem comigo esse dia, estava com a mãe. E, de novo, ao invés de ficar com medo, eu provei o Espírito. Eu falei, se for diabo que sai em nome de Jesus, para de me incomodar. Mas depois o Espírito Santo me tocou. Olha a hora, quando eu li era 3 horas da manhã. Então, eu vi que ali foi um fenômeno sobrenatural que aconteceu comigo, não me trouxe medo, não me trouxe nada de ruim essa experiência, e geralmente quando é ruim, uma experiência ruim a gente sente. E, irmãos, era o anjo do Senhor, era o mensageiro do Senhor me despertando, ou era o próprio Senhor me despertando a orar. Então, meu querido, nem todas essas experiências elas vão ser negativas. Muitas experiências dessas aí são realmente espirituais, de Deus para você, para sua vida, no qual você deve realmente parar para pensar se aparecer. Irmãos, se aparecer aí uma nave espacial medonha, gigantesca aí, do tamanho desse cometa 3 Iatras aí que está passeando aí no nosso sistema solar. Tem gente que fala em, teremos que refazer a história da igreja. Eu fico vendo certos homens aí que já foram muito poderosamente, ainda são, mas estão navegando aí por mares bem perigosos, né? Saindo muito fora da Bíblia, e esses homens começam a viajar nas ideias. Mas, enfim, já vi pessoas aí falarem que teremos que refazer a Bíblia, reestruturar toda a história humana. Para mim, não, irmão. Elias foi levado aonde? Numa carruagem de fogo? Não. Elias não foi levado numa carruagem de fogo. E se você chegou até aqui, eu faço até esse desafio. Diz para mim no comentário aí, onde Elias subiu. Né? Eu sei que na tua mente está falando até que tá inventando coisa, está inventando doutrina. Mas, irmãos, muitas pessoas passam pela Bíblia de uma forma tão metódica, tão manipulada, que eles nem prestam atenção em certas palavras da Bíblia. Então, vai lá, acho que deixa eu ver se eu acho para você rapidinho. Livro de Reis, né? Segunda Reis, você vai encontrar, eu acho que Primeira Reis 17, deixa eu ver aqui. Elias é alimentado, não. Primeira Reis, perdão, eu confundi com os profetas do Baal lá, tacando fogo, mas é Segunda Reis, você vai encontrar logo no início ali, no capítulo 2 de Segunda Reis, que Elias é levado ao céu. Coloque no comentário para mim aí, como ele subiu, né? Como ele subiu? Foi na carruagem de fogo? Lê lá e me responde aí no comentário. Se você chegou até aqui, me responde aí. Muitos estão na sua cabecinha e falam, pastor, claro, foi na carruagem de fogo. Você vai ver muitos acho que até hino falando sobre isso aí. Mas pense, a própria visão de Daniel. Né? Eu vou colocar aqui para você a visão de Daniel, né? o texto, e vou colocar uma imagem ilustrativa para você comparar. Então, meu querido, para mim não vai ser não me surpreende nada essas aparições, entendeu? Convém que isso tudo seja escrito. Agora eu quero que você fechar esse tema aqui, esse vídeo, e fechar esse assunto com Gálatas, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Se aparecer um ser te revelando uma nova doutrina, que te colocou através de telepatia, ou simplesmente fez um download na sua mente a respeito de uma outra doutrina. Se aparecer um ET para você e querer mudar toda a história que já foi estabelecida, desconfie e que seja anátema, amaldiçoa e repreenda em nome do Senhor Jesus. É isso que você deve fazer se aparecer um extraterrestre para você. Primeiro, prove os espíritos, para que você não esteja aí amaldiçoando a bênção de Deus. Segundo, quando você vê que ele está trazendo um conceito completamente distorcido do que a história do Espírito Santo deixou, a história que o Espírito Santo deixou para você nesse livro, e começar a dizer para você que Jesus não veio em carne, e que Jesus não ressuscitou, e que Jesus foi um homem comum, e que teve alguns poderes, sim, mas que ele não é Deus, amaldiçoe. Isso é um demônio, é um espírito contrário, um espírito
que veio deturpar a imagem de Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa um like aí, ajude. Se você quiser contribuir financeiramente, aí também vou deixar aí o endereço aí para você contribuir. Se você não quer contribuir, não tem problema com o canal. Você pode deixar um like, se inscrever, que vai ser uma grande ajuda também para mim. Deus te abençoe. Muito obrigado se você chegou até aqui. Um abraço. Que Jesus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Ezequiel capítulo 1, verso 16, 17 e 27. A aparência das rodas. E a sua obra era como o brilho do crisólito, e as quatro tinham uma mesma semelhança. E era a sua aparência como uma roda no meio de outra roda. Andando as rodas, iam em qualquer das quatro direções, sem se virarem quando andavam. E vi como o brilho do bronze, polido, como no meio do fogo, desde a aparência traseira e daí para baixo, e vi como uma cor. Oi, meu nome é Eric, eu sou um Terry e eu me identifico como um Coati. Eu acredito, cara, que na vida passada eu tenha sido um Coati. Eu nunca botei fé nesse animal depois de me identificar com várias características dele. E eu sinto que na minha vida passada eu tenha sido um Coati. Cara, eu estudei bastante sobre Therians. Eu vi muita gente se identificando com raposa, lobo, leão, cachorro. E eu me identifico como um Coati. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco. Que garante a vitória. Da escravidão do Egito, caminhando rumo ao desconhecido, o mar na frente, o inimigo atrás, e Deus assoprou e o mar abriu.